Olá pessoal, aqui é o Carley do Rota do Transporte. A gente está aí para mais um vídeo sobre o mercado de frete. Bom, a gente veio do ano passado aí com um mercado bastante pressionado para a movimentação de milho. A gente entrou aí o final do ano, Natal, Ano Novo, transportando milho com grandes compromissos no porto, os embarcadores, as trades aí com grandes volumes a fazer no porto. Então pressionando bastante o mercado, vários pontos de carregamento aberto e muita pressão no embarque. Preço de frete totalmente estourado. Então a gente entrou no mês de janeiro com esse cenário. Na segunda semana, semana passada, o mercado já deu uma desacelerada. Muito compromisso já foi cumprido, a gente acabou ficando com menos volume a ser feito no porto. E o que as trades e os embarcadores fizeram? Foram eliminando pontos de carregamento, foram reduzindo a quantidade de pontos de carregamento aberto. Então essa semana esse cenário aí se manteve, né? Foi reduzido ainda mais os locais de carregamento e com isso acontece uma concentração de caminhões em alguns pontos de embarque, os pontos que estão liberados. Muito caminhão. Acontece duas situações. Uma, o preço do frete cai, né? Tem uma oferta grande de caminhão, tem menos pressa e menos volume a cumprir no porto, os preços de frete eles são reduzidos. E também a gente está com outro problema que é a fila para carregamento, né? A gente tem locais de carregamento com 48 horas de espera aí para carregar. Então, redução nos pontos de carregamento, uma concentração muito grande de caminhões nos lugares liberados. Essa semana começou alguma movimentação já de soja, né? Então a gente vinha movimentando milho do ano passado, grandes volumes a ser movimentado, esses volumes começaram a ser reduzidos, né? E alguns lugares já começou a movimentação de soja. Então tem uma tímida colheita de soja, é a soja super precoce. A gente tem o plantio dela bastante cedo, então a colheita cedo. Apesar que esse ano a gente teve um atraso na colheita dela, devido à falta de chuva lá em setembro, outubro, na hora de plantar. Mas atrasou lá, atrasa um pouco a colheita. A gente tem colhido, os produtores têm colhido ela, principalmente no Médio Norte, aí, Sinop, Sorriso, Lucas, são as regiões tradicionais que primeiro começam a colheita de soja, e já tem, mas a gente não vai ter grandes volumes dessa soja para porto. A gente está tendo movimentação para porto, mas quem entra forte comprando esse produto, que é a primeira soja, são as indústrias de mercado interno. Então, para eles começar a rodar as suas plantas, elas entram no ano aí esmagando soja com essa. Então daqui a pouco elas entram bastante competitivas no mercado, porque a conta delas não é só prêmio de porto e frete para porto, é custo industrial e tem outros custos. Então ela entra bastante competitiva no mercado e acaba levando um grande volume. E a gente vai ter, depois desse período aí, que isso aí deve durar até o final de janeiro, comecinho de fevereiro, um gap aí, uma lacuna, que é entre o período de soja super precoce e o período de soja precoce ou de ciclo normal. A gente sempre tem aí uns 15 dias de atraso na maturação dessa segunda leva de soja, né? Então a gente pode ter alguma pressão, não acredito em pressão para porto agora nos próximos dias, né? Muitos portos não conseguem, muitos terminais de portos não conseguem operar com dois produtos, então devem encerrar o ciclo do milho para já se preparar para fazer soja, né? Então a gente deve ter soja aí somente na segunda quinzena do mês de fevereiro com força, né? Se deve ter uma soja aí para Rondonópolis, tanto para as indústrias de Rondonópolis, mas a gente deve ficar com um volume maior aí a partir da segunda quinzena de fevereiro, que aí sim volta as pressões e todo o carregamento. Nessa última semana o IMEA ele não apontou nem maiores reduções de produtividade,
manteve com a da semana passada, que deve dar aí umas 250, 200 a 250 mil toneladas a menos que o ano passado. Então a área aumentou um pouco em relação ao ano passado, mas a gente teve alguma perca com seca, e isso aí deve gerar uma produtividade um pouco menor do que o ano passado, mas com o aumento da produção a gente deve ter mais ou menos a mesma quantidade, um pouco a menos de soja aí em relação ao ano passado. Um fenômeno que está entrando aí um fenômeno climático que está entrando é o Laninha, né? A gente teve um problema com o El Niño e agora a Laninha. A Laninha ela tem uma característica de ter chuvas mais esparramadas, né? A chuva mais constante durante a colheita. A gente tem o El Niño que ele vem chovendo e corta a chuva de uma hora para outra. Então fica lá 10, 15 dias. O famoso veranico, né? 10, 15 dias aí de veranico. Isso na hora da colheita aí é muito bom, né? O produtor consegue dar uma sequência de colheita. É muito bom para o produtor, dificilmente ele perde por chuva, né, por estragar. Só que a gente tem picos de frete daí, porque o estado tem uma capacidade de colheita muito grande. Então se ficar aí uma semana, 10 dias no estado inteiro com possibilidade de colheita, o volume colhido nessa época é muito grande. E isso aí provoca picos grandes de frete. Então os fretes estouram em determinados lugares que não vai ter mais capacidade de armazenagem do produto. Então o frete dá uma estourada naqueles momentos, dão picos altos. O fenômeno Laninha ele tem a característica de, como chove durante a colheita, quando os produtores colhem 2, 3 dias, dá uma pancada de chuva, fica lá 2, 3 dias inviável para colher. E nesse período ocorre a movimentação. Então a gente tem uma pressão de carregamento com esse fenômeno no momento da safra, que é normal, mas não tem aqueles piques muito estourados de frete, que é regulado pela quantidade de produto que se tem. Então não se tem a pressão dentro do armazém tão grande, né, que com caminhões na fila, esperando espaço para descarregar, a soja começa a perder qualidade. Então, se realmente se confirmar esse fenômeno do Laninha durante a colheita, a gente deve ter uma pressão grande, claro, porque a gente vem de um histórico aí e uma expectativa de pressão de colheita, mas sem aqueles picos de frete onde é que estoura, que não tem preço que pague, porque o produtor fica pressionando para tirar, e os armazéns também, né? Não é só o porto daí para receber, e sim o armazém fixo aqui também para tirar, para receber mais do produtor, porque tem contrato e a soja perde qualidade e tudo mais. Então, acredito que nos próximos dias aí a gente deve ter uma definição desse fenômeno, se vai ocorrer ou não, né? E o que a gente tem aí para essa semana é isso aí. O pessoal aí que quiser receber as informações, se inscreva no site aí para ficar recebendo, se inscreva no canal do YouTube aí para ter os acessos aí assim que a gente publica os vídeos aí. Sem mais, um abraço a todos e até o próximo vídeo.